Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje eu tô aqui pra falar de anime e de mangá, mais precisamente de Berserk. Já faz um bom tempo que eu quero falar dessa história, principalmente depois que eu acabei de assistir os 2 episódios da versão do anime de 2016 que acabou de ser lançado agora. Esse vídeo aqui não vai ser exatamente uma resenha, uma crítica do anime de 2016, vai ser na verdade um vídeo mostrando pra vocês que não conhecem essa história, o porquê eu acho que você deve assistir, o porquê eu acho que você, se você quiser, deve inclusive ler o mangá. Se você não sabe, Berserk é uma história, um mangá que surgiu acho que em 89, se eu não me engano, escrito por Kentaro Miura, desde então até hoje, porque essa história ainda não acabou no mangá e eu acho que não tá perto de acabar. Teve uma adaptação em 97 em anime de uma parte, de um pedaço que é importante do mangá. E alguns anos depois a gente teve 3 excelentes filmes que tratam da mesma história que o anime de 97 trata, a mesma parte da história, mas com gráficos maravilhosos, eu acho que com a história muito mais bem desenvolvida na minha opinião. E se eu puder indicar pra vocês, se você assiste um ou outro, eu diria os filmes com certeza. Bem, vamos lá, com menor quantidade possível de spoiler, eu vou explicar pra vocês porque eu acho que Berserk é uma excelente história. Berserk conta a história de Guts. Guts é o protagonista, ele é um guerreiro, ele é uma pessoa que teve um passado, desde o seu nascimento, na verdade, bem sofrido, bem turbulento, muitas coisas acontecem e parece que quanto mais ele vive, quanto mais ele passa, mais situações bem dramáticas ele vive. O mangá começa, na verdade, num período em que ele já é chamado de espadachim negro, mas logo que você vai avançando, lá pelo segundo, terceiro volume, você já começa a ter uma quantidade maior de flashbacks, até que você entra num flashback bem grande que é chamado de Era de Ouro. Essa Era de Ouro é justamente o que é tratado tanto no anime de 97 quanto nos 3 filmes. E o que torna Berserk, afinal, uma história tão boa que eu acho que é tão de qualidade que eu precisaria indicar pra vocês. Primeiro, eu acho que o Guts é um personagem muito interessante, porque ele realmente tem toda uma complexidade e todos os traços dele, as atitudes, como ele fala, como ele se comporta com os outros, como ele reage a tudo, é um somatório de consequências de coisas que ele vai passando, não de uma só apenas, mas de várias outras. E não é uma personalidade tão simples, ele é complexo, ele não tem um lado obscuro só, ou um lado bonzinho só, ou uma mistura tão clara e dividida das duas coisas. Não, eu acho que ele é a personalidade dele, os lados que ele tem vão permeando um o outro e você vai vendo as mudanças, as progressões pra frente ou pra trás daquilo, realmente entrelaçados com os fatos que acontecem. É uma história fictícia, fantasiosa, você tem elementos fantasiosos, como é o Puck, um personagem que tá ali para alívio cômico da história, inclusive o Miura comenta isso no próprio mangá, até, é claro, demônios, ou deuses, ou anjos, enfim, a definição do que são esses seres, acredito que fica aí mais para demônios, mas a definição disso depende justamente da visão da história, que esse é um dos grandes pontos da narração. Por quê? Porque é uma história que, digamos que compara com a Idade Média, tá? Porque tem muitos traços do que foi a Idade Média, em que a Igreja Católica estava muito ascendente, que as pessoas que viviam diversas misérias e problemas de tanto de pobreza, de fato, até doenças, se apoiavam muito na religião, e a religião católica ia crescendo pra caramba. E julgando muitas pessoas, obviamente, a gente sabe que isso aconteceu, independente de qual é a crença de qualquer um. E o anime critica muito o ser humano, o que tem de essência do ser humano, não só da Igreja Católica, o que ela faz, o que a religião faz, em troca de quê, julgamentos, quem é Deus, quem é bom, quem é demônio, até das próprias pessoas mesmo, até onde você tem coragem de ir para conseguir um desejo seu, para conseguir combater um medo, para conseguir acabar com todas as tristezas, para conseguir a tua felicidade, que às vezes nem é algo tão enorme assim, mas é o que você quer. Até onde você consegue ir. E é realmente uma trama, uma história muito pesada, você lida ali tanto com muitas mortes, com questões psicológicas mesmo muito complicadas, bem densas, até mesmo na questão estética da coisa, né? Corpos, miolos, sangue, demônios. Então eu realmente acho que é uma história para adultos, é uma história que para crianças é um pouquinho além da idade, digamos assim. Agora, contextualizando com menor quantidade de spoiler possível, mas se você tem um pouquinho de medo disso, assiste só até aqui. Mas o que é a Era de Ouro? O que é o que a gente vê agora no anime de 2016? Só, de novo, reforçando,
é ideal que você assista primeiro ou o anime antigo e o filme, ou um dos dois, e depois você veja os episódios que já lançaram dessa série de 2016, que tá com a segunda temporada confirmada para 2017. A Era de Ouro é o momento em que o Guts, que era um mercenário, que cresceu com mercenários desde pequeno, e ali jovem, uns 15, acho que era por aí, uns 15, 16 anos quando ele começa na Era de Ouro, ele ainda é um mercenário, ou seja, ele luta para trocar ali umas quantidades X de moeda, de dinheiro. Mas contextualizando aqui rapidamente para você, sem entrar em muitos detalhes, porque talvez você vá ler o mangá e queira ter mais surpresas, Guts, ele foi adotado quando bebê por um grupo de mercenários. Ele cresceu assim, lutando desde cedo, inclusive lutando com espadas que eram maior que o tamanho dele, porque era uma criança lutando com uma espada normal, e ele inclusive se acostumou, portanto, a lutar com uma espada proporcionalmente muito maior que o corpo dele. Então ele é um adulto lutando com uma espada gigante, que surpreende todo mundo. E um dia ele encontra o grupo, o Bando do Falcão, que é um bando liderado pelo Falcão Griffith, que é um grupo de jovens mercenários, um grupo de mercenários em ascensão. E Griffith se interessa muito pelas habilidades do Guts, se interessa pelo Guts e acaba conseguindo que o Guts fique no Bando do Falcão, junto com eles durante alguns anos. Por que Era de Ouro é tão importante? Porque a gente teve duas adaptações sobre o mesmo período. É porque esse flashback, esse momento da história do Guts é justamente o momento de realmente virada na vida dele. Acontece uma coisa, um momento muito trágico, acontece algo, para variar, bem complexo, e isso muda o destino do Guts, muda o que vai acontecer com ele dali pra frente. E eu não posso dar mais nenhum detalhe, realmente, mas é uma parte de fato importante da história. Só que a partir desse acontecimento trágico, muito mais se desenrola. E é exatamente esse período depois, em que ele é o espadachim negro, que o anime de 2016 começa a tratar. E aí muita gente reclama de algumas coisas do anime de 2016, como eu disse, eu não vou fazer uma crítica, mas só contextualizando, reclamam do gráfico 3D, que realmente não é porque é 3D, porque eu gosto mais de 2D com alguns elementos 3D, mas deixou a desejar. A animação em si, ela tem, parece que poucos frames por segundo, porque é bem travada, tem ali um esforço proposital com certeza, mas uma escolha estética talvez meio duvidosa de deixar o traço bem marcado ali do lápis, como se fosse o lápis do mangá, o que num conjunto geral desagradou, e é um pouco difícil de você sair do gráfico incrível dos filmes para esse gráfico e acostumar. Outro detalhe é que o período do espadachim negro, que é exatamente o começo do mangá, porque o mangá ele já é espadachim negro, e volta no flashback da Era de Ouro e volta ele como espadachim negro, tem uma grande parte que eles pularam. Eu entendo porque eles pularam, eles quiseram avançar a história, porque a história aí já está para mais de 300 capítulos, eles querem chegar num determinado momento que é crucial ali pro Guts, então eles avançaram. E por avançar, eles fizeram escolhas ali, eles modificaram algumas cenas, fizeram com que o Guts conhecesse personagens que ele conhecia em momentos separados na mesma hora, e tiraram, sim, momentos icônicos do mangá e momentos que eu acho muito relevantes também para você entender de novo quem é o Guts e quem é o Guts naquele momento como espadachim negro. Mas aí também tá outro detalhe, porque o espadachim negro do anime 2016 já tem uma personalidade bem mais branda e, digamos, como se ele tivesse já avançado de uma forma que no mangá foi bem mais lento. Mas eu tô falando um monte de coisa negativa do anime 2016, e por que então eu tô aqui falando sobre ele? Será que as pessoas devem assistir? Sim, eu acho que todo mundo que gosta dessa história ou que se interessar por essa história deve assistir. Porque é muito bom você finalmente avançar Era de Ouro pra frente, ter essa adaptação na TV, ter essa adaptação realmente num anime, numa animação, e tirando esse momento que eles fizeram um pulo gigantesco, e esses detalhes que não foram ditos, e etc e tal, a partir de um certo ponto que eles finalmente chegaram depois de tantos saltos, as cenas são muito parecidas, as falas são muito parecidas com o que era o mangá, e até onde terminou, né, de onde eles chegaram até onde ele terminou foi uma linha bem reta. Eu acho que a partir daí eles não devem dar grandes saltos. Então eu, sinceramente, acho uma boa experiência ainda. Não diria pra você parar nos filmes. Continua no anime e assiste o anime na segunda temporada também, que vai ter no ano que vem. Resumindo a isso, eu não vou entrar aqui em detalhes da narrativa ou da trama pra não dar spoiler, porque afinal de contas é um vídeo pra te indicar a assistir esse anime e ler o mangá também, se você gosta disso. Se você não gosta, não precisa. Faz o seguinte, assiste o anime, assiste os filmes e vê se você não tem vontade de continuar nessa história, de entender melhor essa história, porque muita coisa importante é muito melhor explicada no mangá, como naturalmente acontece em livros e qualquer adaptação de uma obra literária.
Se você quiser que eu fale um pouquinho mais do anime 2016, ou da história em si, ou de alguma parte, qualquer coisa deixa um comentário aqui embaixo. Não se esquece de curtir esse vídeo se você gostou e compartilhar também. E se inscrever no canal, isso é muito importante. Se inscreve no canal, clica no sininho e recebe as notificações de todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!